boa noite. Começa agora mais um Atualidades Pampa na sua companhia. Todos nós apostos e preparados para um programa maravilhoso. Hoje é segunda-feira, 25 de novembro de 2019. A gente inicia a última semana de novembro do ano de 2019. É quase Natal. Nós já estamos preparados porque as notícias são muitas, não só dessa segunda-feira, mas de todo o final de semana. E você sabe muito bem que a partir de agora você também já pode se comunicar através de nossas redes sociais. Afinal de contas, nós estamos em todas elas, no facebook.com/atualidadespampa, também no youtube.com/tvpampa, lá no nosso canal que você toca o sininho da notificação e fica sabendo quando nós estamos ao vivos e em cores, como nesse momento. Então, o Atualidades Pampa desta segunda-feira começa com os seguintes destaques. A eleição no Uruguai, na disputa acirrada, pode mudar o mapa político da América do Sul. E Maia nega briga com Alcolumbre sobre protagonismo na PEC da segunda instância. Inacreditável. O Brasil, o ano que vem, pode ter mais de 100 partidos políticos. Depois eu conto essa história. E nessa época de tantas promoções, cuidado com o cartão de crédito. E do Uruguai para o outro lado do mundo, as eleições distritais em Hong Kong. Mais uma vitória da gestão Bolsonaro. Em apenas 9 meses, Brasil registra a queda de 22% no número de mortes violentas. Em 5 minutos, o River Plate foi da glória para a tragédia. Uma das nossas últimas grandes preocupações são com os números relacionados à violência, em especial à morte violenta. E então temos uma boa notícia para começar então nessa segunda-feira com essa redução até esse mês de novembro. Até setembro, né? Até setembro, até o mês de setembro, exatamente, entre janeiro e setembro de 2019. Esse mapa atualizado, que depois eu vou explicar direitinho do que se trata, que mapa é esse, é uma ferramenta, inclusive, mantida, sugerida e produzida pelo G1, junto com as autoridades federais. Esse mapa mostra, então, que até setembro o Brasil teve 30.864 mortes, assassinatos, né, nesses 9 primeiros meses do ano. Houve 39.527 no mesmo período do ano passado. Todos os estados registraram redução nos crimes, talvez seja o ponto mais positivo nisso tudo. Foram 4.100 assassinatos no mesmo mês do ano passado, mês de setembro, só em setembro. No setembro deste ano nós tivemos 3.300. E antes de qualquer outra coisa, que fique claro, ainda é um número muito alto. Claro, com certeza. Não é para se comemorar o número excessivo, mas a comemoração é com a redução. É um trabalho que está sendo feito e que está dando retorno. Isso, exatamente. E a tendência de queda nos homicídios do país tem sido mostrada sistematicamente, né? É claro que não se bate tanto nessa tecla, por quê? Porque é um ponto positivo da atual gestão, então a imprensa não é muito preocupada em mostrar isso. Essa, inclusive, é a maior queda dos últimos 11 anos da série histórica, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que chegou aí a 13%. Já no primeiro semestre deste ano, a queda, então, foi de 22%. E aí eu reuni aqui alguns dos principais dados apontados por essa parceria entre o G1, como eu falei, e o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esses dados apontam o seguinte: o Brasil teve quase 31 mil assassinatos de janeiro a setembro e ainda assim esse número é, como eu disse, 22% menor que no mesmo período do ano passado. Houve no total 8.663 mortes a menos na comparação dos últimos 2 anos. Todos os estados do país apresentaram redução nos assassinatos desse período e um ponto curioso: 3 estados registraram uma queda superior a 30% no número de mortes violentas. Foram Ceará, Rio Grande do Norte e Roraima. Esses 3 estados que tiveram em 3 estados as quedas expressivas, né, que mostram aí o Acre, o Ceará e o Rio Grande do Norte, integrantes e ex-integrantes dos governos e entidades dos estados apontaram algumas medidas que, né, eles consideram como responsáveis por isso. Então nós tivemos a principal delas,
as ações mais rígidas nas prisões, as constantes operações de revistas e implantação de regime disciplinar diferenciado, que é o conhecido RDD, né, que ficou conhecido. Teve também o isolamento ou a transferência dos chefes dos grupos criminosos para presídios de segurança máxima, eliminando, né, essa liderança que às vezes organizava os crimes de dentro da cadeia mesmo. Tivemos a criação de uma secretaria exclusiva para lidar com a administração penitenciária, a criação de uma delegacia voltada a investigar casos de homicídios, a integração entre as forças de segurança e a justiça, o maior investimento, e aí financeiro e humano, né, na área de inteligência policial, que a gente já bateu bastante nessa tecla, né, a importância da inteligência e do trabalho de prevenção e a adoção aí dos programas de prevenção social. O ministro Sérgio Moro foi entrevistado a respeito disso, também se posicionou e ele atribui, além desses itens citados aqui, a queda do número de mortes violentas a esforços dos governos locais, estaduais e do governo federal, acima de tudo, citando aí os recordes das apreensões de drogas que a gente tem visto, né, em volume coisa que ele está sempre colocando. Eu tenho uma dúvida nesses números aí, Marconi. O que nós classificamos de morte violenta? Ah, vou chegar lá. Essa é a minha dúvida, porque daqui a pouco a gente começa a ter dados de pesquisa estratificados. Eu reclamava muito disso quando era um governo de esquerda. E eu quero que esse governo também obedeça a regras claras. Sim. Porque pesquisa estratificada, você sabe, né? Você tira os números que você quer e... Então, o que é morte violenta? Eu separei esse dado aqui também para deixá-la bem completa a informação, né? Então, só para concluir aqui o posicionamento do ministro Sérgio Moro, ele falou sobre isso, né? Sobre esses esforços dos governos, os recordes que foram citados por ele, né? Em relação à transferência dos líderes de facções, à apreensão de drogas e uma série de outras medidas e a política de tentar retomar o controle de vários presídios do país. Respondendo o questionamento do Vitorino, o que foi considerado dentro dessa pesquisa? As vítimas de homicídios dolosos. E aí conta o seguinte: feminicídio, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Inclui isso aí. Um dado que é fundamental aqui, e aí a gente estava conversando, a Carla e eu aqui a respeito disso, essa pesquisa não inclui as mortes ocorridas em decorrência de operação policial. Essa era a minha dúvida. Exato. Porque no Rio de Janeiro esses números são muito significativos. Pois é, e aí tem um porquê também, né? Porque segundo os jornalistas, né? Como é que funciona também? Os jornalistas com a lei de acesso à informação, eles buscam os dados que as delegacias podem divulgar. E aí o que acontece? Segundo esses jornalistas, é muito difícil obter os números em tempo real e de forma sistemática com os governos estaduais. Esse balanço foi publicado pelo Monitor de Violência em abril e o balanço do primeiro semestre de 2019 também já foi divulgado. Então, é claro, é uma amostra, né, que se refere a esses crimes aqui. Não conta, e aí um outro dado traz aí as mortes também ocorridas em decorrência de ações da polícia. Mas, nesse sentido, os homicídios dolosos, incluindo aí feminicídio, latrocínio e lesões corporais seguidas de morte. Muito bem. No mesmo site, o G1, ele acaba de publicar que em 2019, Rio de Janeiro tem maior número de mortes por policiais desde o início da série histórica. Maior índice em um ano foi atingido mesmo ainda sem a contabilização dos casos de novembro e dezembro. O Instituto de Segurança Pública iniciou a série histórica em 1998, Gustavo Vitorino. Vê como alguns números podem muitas vezes colidir. Hoje foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro que o número de homicídios de mulheres no Rio de Janeiro nos últimos 2 anos aumentou 312%. Então, assim, hoje é um dos dias... eu não gosto do dia da luta contra a violência contra a mulher. Todo dia é dia da luta contra a violência contra a mulher. Mas hoje, em especial, esse número me chocou bastante. Porque um aumento de 312% o número de mortes de mulheres e 57% dessas mulheres são negras. Vitorino, eu fiz esse comentário que tu fizeste exatamente igual a ti. Uma pessoa me fez um reparo que eu quero distribuir para vocês aqui, porque a mim calou e eu... Na verdade, pelo controle que passamos a ter com o feminicídio, se apurou a estatística.
eu me atrevi a dizer assim que eu estava muito assustado com os feminicídios, com os crimes às mulheres, né? Será que vivíamos uma epidemia? E aí o que a pessoa me contradiz foi exatamente isso, é que agora, por termos delegacias especializadas, por termos estatísticas, nós estamos retratando o que acontece realmente, mas a mulher vinha sendo morta. Talvez esse 312 seja um ajuste de um ano para outro, ou de 2, 3 anos para cá, mas que não teria ocorrido esse aumento, e sim um controle maior do que vem. A título de informação, a Delegacia de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro existe há mais de 15 anos. Então, assim, eu até acho válido esse argumento. Mas o feminicídio acontece. Mas é que isso aconteceu. Mas é a tipificação do feminicídio. Isso aconteceu com uma série de grupos. Isso aconteceu com os crimes de homofobia. Isso aconteceu com os crimes de homofobia. Isso aconteceu com os crimes de racismo. O que aconteceu foi o seguinte. E aí fica aquela, vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? Né? Porque o que acontece é que agora... bem ruim de O que acontece é que agora, aquele crime que antes era um assassinato, Isso. Agora era um homicídio. Ele era um homicídio. Ele era um homicídio. Agora ele é um crime de feminicídio. E aí ele sai Essa de classificação começou quando, hein? Pois é, vou pesquisar. E isso a mesma coisa. 2, 3 anos no máximo. É por isso que eu queria isso trabalhar esse número. A mesma coisa com os homossexuais. A tipificação, a tipificação se eu não me engano, dessa lei foi em recente. 2011, né, que começou todo um movimento em reconhecimento para que se estruturasse leis para que se possibilitasse esse tipo de associação. A análise da lei, desculpe, só te interromper, só para dar a análise da lei 13.104 de 2015, feminicídio. Provavelmente 2015. E aí, cara, até as delegacias se prepararem, se habilitar, nós ainda temos delegacias que não têm sala para receber, né? Nós noticiamos ainda desse ano que foi criado agora, porque nos fins de semana não tinha sala para receber as mulheres e caía muito o número de reclamações das mulheres. Então, tão logo vieram, se potencializaram esses números também para sábado e domingo. Então, acho que estamos engatinhando. Desculpe, Roberto, te passo. Eu gostaria de tomar a palavra, porque há um movimento, há um grupo de mulheres engajadas a cuidar justamente da violência contra a mulher. E esse grupo está aqui no nosso Rio Grande do Sul. E eu convido a todos os telespectadores a seguir e a se engajar nesse movimento chamado Uma Pérola. Eu já expliquei na semana passada o motivo pelo qual o nome é a pérola. Pérola, ela vira uma pérola porque o grão de areia machuca a ostra e ela transforma numa pérola. Então, é um movimento que busca atender a prevenção dessa violência. E eu trago esse assunto porque hoje sim, conforme o nosso Gustavo trouxe, infelizmente, um dia que é necessário. Porque a violência contra a mulher, ela está se alastrando e é uma situação mundial. Hoje é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Do que nós estamos falando? Violência psicológica, começa por aí. Violência física e assédio sexual, entre outras. Vou trazer algumas estatísticas. 1 em cada 3 mulheres sofre violência doméstica. Não tem cor, não tem idade, não tem classe social. Esse número? O Brasil é o 5º país do mundo em feminicídio. Em média, acontecem 5 casos a cada 24 horas. Se não bastasse, o nosso Rio Grande do Sul é o 3º estado do nosso país com o maior número de casos de feminicídio. Primeiro está São Paulo, segundo Rio de Janeiro. E em cada 10 casos, 8 acontecem na casa da vítima, morta pelo companheiro ou ex-namorado. Muito cuidado. Eu só quero, em defesa do nosso Estado, dizer que nós, muito rapidamente, aprimoramos os controles disso, né? Como eu disse, acho que é muito embrionário ainda a lei de 2015, as delegacias foram se especializando, se foi unificando a rubrica de feminicídio em relação ao homicídio, né? Eu acho que ainda são prematuros, os dados são oficiais, mas eu acho que ainda não, porque nós temos, a gente conhece algumas regiões, não vou citar estados aí para não arranjar litígio, mas nós temos alguns que a gente sabe que a mulher não é tratada nem como gente, né? Para nós termos o 3º
terceiro maior estado em feminicídio. Eu só gostaria de finalizar dizendo que esse movimento Uma Pérola, ele tem a delicadeza de oferecer uma pulseirinha onde tem pérolas e todos que contribuem ajudam nessa causa. A nossa Ana já está vestindo, né, Ana? A minha Violeta adorou, está usando. Então, convido a todos a realmente participar desse engajamento tão importante, homens e mulheres. E ainda sobre esse assunto, é importante destacar que a Ana, depois eu te passo. Que o movimento de emancipação também da mulher, que há alguns anos vem ocupando as universidades, vem ocupando o mercado de trabalho, vem tendo a sua independência financeira, que antes era uma arma utilizada contra ela. Ah, se você for, você vai ser julgada pela sociedade, você não vai ter como alimentar os seus filhos, você vai se tornar falada, entre aspas, pela sociedade. E cada vez mais esses grupos de mulheres que existem para auxiliar essas mulheres em vulnerabilidade ou até mesmo criar oportunidades, como a Roberta falou, porque são instituições que possibilitam que elas tenham um trabalho, que elas tenham uma formação e que elas consigam garantir uma vida, um sustento sem a dependência deste companheiro. E até dentro dessa realidade, eu participo de alguns grupos e tudo mais de vivências feministas, estudando o movimento e até dando espaço de fala para essas mulheres. Nós entramos num consenso que é muito comum quando a gente senta com jovens meninas, a gente ter relatos há 2, 3 gerações que era normal o abuso físico, o abuso psicológico, a questão de que você tem que aguentar, que você tem que consertar as suas relações, apesar do homem ser agressivo, de fazer o pânico psicológico. Ah, você não pode sair de casa, você só tem tanto dinheiro para gastar, se você gastar mais vai passar fome. Então, tudo isso a gente vê que existe um movimento hoje. Eu acho inadmissível se um parceiro tem esse tipo de posicionamento, mas 2, 3 gerações é muito próximo. A gente está falando de, 70, 80 anos em que as mulheres se sujeitavam por causa dessas realidades sociais que hoje não são, né? Não existem mais, mas em alguns lugares ainda existem, infelizmente. Aqui no youtube.com/TV Pampa, no nosso canal, o Vanderlei Nascimento disse que educação é a solução, Vitor. Eu acho que é a educação. Verdade. Agora, a gente tem que tomar cuidado com o exagero. Eu, por exemplo, Roberto, eu não sei qual é a fonte da sua pesquisa, mas 1 em cada 3 mulheres sofre violência. Eu acho esse dado absurdo. Desculpa, eu não concordo. Esse dado, para mim, é absurdo. Não existe isso. 1 em cada 3 mulheres sofrer violência? Não. É que tem que ver a base que a pesquisa usa para considerar violência. É da Organização Mundial da Saúde essa pesquisa. É verdade. Pois é, então eu acho que essa organização se divertiu aí, está querendo criar bandeira. Eu só gostaria de chamar a atenção que é um assunto extremamente delicado. Muitas mulheres têm uma certa ou uma grande dificuldade de prestar atenção nos primeiros sinais do agressor. Então, independente dos números, se você está se sentindo ameaçada, sofrendo assédio, busque ajuda. Tem gente disposta a ajudar. Eu quero, nesse aspecto aí, levantar o seguinte. Muitas vezes, o exagero compromete a causa. Sim. O remédio pode curar, mas o remédio pode ser pior que a própria doença se não for bem administrado. Então, assim, vamos lutar contra a violência contra a mulher, vamos estabelecer regras claras, vamos recrudescer a lei, vamos estabelecer penalidades duras, mas isso tem que vir de setores que nos escapam. Por exemplo, a dona deputada Cocai lá fez um discurso do Dia da Violência contra a Mulher, que é um absurdo, Aí na hora de votar, na hora de apresentar projetos, são contra projetos que eram, por exemplo, do ex-deputado Bolsonaro, que punia castração química, Então, assim, vamos ser coerentes com o discurso. Eu acho que nós estamos pedindo aqui recrudescimento da lei, estamos pedindo uma série de coisas. A mesma forma, o judiciário. O judiciário tem que agir com rigor. Então, lugar de bandido é na cadeia, não é ser tratado como coitadinho. Por exemplo, a dona Maria do Rosário, você falar com ela sobre violência contra a mulher, ela vai fazer um discurso de meia hora para você. Mas olha quem é que ela defende. Olha as posições dela. Direitos humanos. Então, vamos devagar, vamos ser coerentes. Nessa hora é hora de pedir ao parlamento brasileiro que tenha uma linha. E a linha é, vamos defender a mulher dentro dos limites da lei. Ponto. E vamos fazer mais partidos, não, Marcos Barcelos? Vamos dar a palavra para o Marcos Barcelos, não se manifestou ainda. Eu ouço com muita atenção os meus pares. Imitando um pouquinho o senhor Ruschel agora. Eu ouço com muita atenção os meus pares, fico aprendendo, me abeberando, né? Usando outro termo. É boa. Outro termo que o senhor Ruschel gosta muito.
Mas não, só pode tomar água. O senhor quer beber? Não, mas dá ali pro senhor Chicão, que ele toma toda a água aqui. A beber. A verdade é que a Michórdia que se transformou a política... Michórdia? Michórdia. 20 anos essa palavra. Mas porque eu sou antigo mesmo, é uma Michórdia mesmo. Michórdia a política brasileira. Baixa o nível, Chicão. Baixíssimo padrão. A política brasileira. E quero dizer para vocês que, se for aprovada a assinatura eletrônica, e se todos os partidos puderem ser aprovados, possam ser aprovados, nós teremos mais 77 partidos. Com os 32 já existentes, nós teremos 109 partidos. Com os 110 partidos, deve aparecer mais um naniquinho aí da vida para tumultuar a situação. Alguns partidos, por exemplo, um já tem nome, Partido Nacional Corintiano. Ah, não. O outro partido, Partido dos Animais. Bom, o que tem de animal aqui nesse plano? Eu sugiro uma série de parlamentares aderir a esse partido. Esse aí tá interessante. Inclusive o governador do Rio, né? Depois daquela verdade. Depois vocês vão Depois do fiasco dele. Já tô... E mais o Partido dos Iguais, e uma série de nomes estranhos, esdrúxulos, que começaram a aparecer. É claro que isso são solicitações, pedidos que estão no Tribunal Superior Eleitoral, que podem ou não podem ser atendidos. E tem que ter aquele mínimo de assinaturas de 500 mil pessoas que assinarão. Com certeza, o Bolsonaro, isso aí, sendo uma tarde, vai conseguir 2 ou 3 milhões. Só ainda na cidade de São Paulo vai dar isso aí, né? Vai ser aprovado o Partido Novo, esse Partido da Aliança para o Brasil, do presidente Bolsonaro. Mas isso prova, e nisso aí o ministro Marco Aurélio tem razão de dizer que, é muito partido que tem no Brasil. É demais. É absolutamente... Continua um negócio. É um negócio ridículo, a legenda de aluguel. Então, eu preciso ser candidato, eu te dou a legenda, me dá uma grana, entendeu? Aí o outro vai me dar uma graninha aqui, uma graninha ali, uma graninha colar, e assim vai, aí os partidos crescem, tem mais a verba, aquela verbinha lá que aparece de 2 bilhões, vai passar para 3 bilhões. Então, é um momento da política brasileira que todos nós temos que pensar. Mas o mais importante de tudo é essa divisão que existe no Brasil. Esse momento que nós estamos vivendo, essa cisânia que nós temos no Brasil, né? Um lado, outro lado, e aí fica o Lula atacando o Bolsonaro, essa senhora que assume por 4 anos agora o Partido dos Trabalhadores, essa senhora Gleisi Hoffmann, reeleita por 4 anos com o apoio do Lula, que fez 700 votaram nela, dos delegados do Partido dos Trabalhadores. Eu ainda comentei na Rádio Pampa hoje pela manhã, o partido se tornou anacrônico, tem que ter gente nova, tem que renovar, o partido que tinha tantas ideias maravilhosas no seu início lá. Mas eu estou falando uma coisa séria, o senhor não pode permitir isso que o senhor Vitorino me interrompa. Mas é só o senhor responder. Mas eu não vou responder para ele, porque ele até quer me jogar água aqui já. Ah, bom, aí já parte quer me jogar. Sim, aí eu vou ter que intervir. Aí a senhora... muito bem. Bom, eu tenho que falar... Não, eu quero falar a verdade. Não, daí foi grosseria. Não, o Marconi vai se desculpar. Não, o Marconi vai se desculpar. A verdade. Eu quero falar a verdade. Então, o Partido dos Trabalhadores, sim, tinha grandes ideias no seu início, depois desvirtuadas, assim, veio de Odebrecht, veio de Petrobras, veio disso, veio daquilo, se distorceu a capacidade do partido, que tem que ter gente nova, tem que produzir pessoas, tem que ter mentes criativas que possam levar esse partido e outros partidos adiante, né? Não criar o Partido do Corintiano, o Partido dos Animais. Como é que eu votei no Partido dos Animais? Você é o que? É um urubu? É um urubu. Uma galinha, um galináceo? Que é isso? Então virou ridículo. O que é isso aqui? A ficha do PT para o senhor assinar. Ele tem essa mania. A ficha do PT. Pois não. Como é que o PT vai renovar se a esquerda é velha? Não vai renovar. Mas até a esquerda velha pode... A esquerda é passada, é ultrapassada, é velha, ela é enjoada. Mas a direita também pode ser velha. Não, sim, mas é que a gente está falando da esquerda agora. Pois mas a direita pode ser velha, mas a direita pode se renovar. E também tem a sua velharia ruim no lado da direita. A verdade é o seguinte, que eu só acredito numa palavra que desde o primeiro dia que eu iniciei esse programa aqui eu falo, é na educação. Em educação, se preparar para o trabalho, mudar as mentalidades, tirar esse país, um país do tamanho do Brasil, ser um país de agropecuária, não tem... Quem são os grandes cérebros do país? Quem é que está indo para fora? Quais são as mentes privilegiadas? O que é que se cria? Qual é o nível de pesquisa que nós temos no Brasil? Raramente aparece alguém aí. Então é um país que exporta carne, que exporta isso, que exporta aquilo. Nós não exportamos isto aqui. Inteligência, conhecimento. Isso é que nós precisamos agora.
Dona Carmen, eu queria aditar, pegando as palavras do Marconi, na verdade nós precisamos oxigenar as nossas lideranças. Eu acho que isso, as ideias vão e voltam. Há 100 anos atrás já se repetiam e a gente vê que às vezes está se repetindo conceitos antigos, né? O que nós precisamos é pessoas novas. Nós precisamos trocar realmente. O Mani e tu, eles abordam uma questão que é importante. Alguns nomes se tornaram intoleráveis para nós pela repetição. Tem gente que tem a 40... A família Sarney eu acho que eu estava no berço e a família Sarney já mandava no país e passados 60 anos segue mandando. O primeiro chocalho que o sorteio foi a família que mandou. É verdade. Então, nós precisamos eu diria assim, acho que oxigenar com liderança, seja de que lado for. Acho que precisamos de esquerda, precisamos sim, precisamos de direita, precisamos de centro, mas nós precisamos de pessoas que defendam suas ideias, trazendo no seu background alguma coisa mais importante do que a gente tem visto aí. Márcia Denise, aqui, nossa telespectadora do facebook.com/atualidadespampa, diz o seguinte: foco na Márcia, tinha que ter 2 partidos, um do governo e outro da oposição. Já o Guilherme diz, 2 bilhões de reais para as próximas eleições de prefeitos e vereadores, está bom para vocês? Já o Antônio Bordim diz que é amanhã que o TSE vai decidir sobre a filiação digital. Gustavo Vitorino, de eleições para eleições agora no Uruguai. Pois é, e essa polarização está no Uruguai, né? A situação lá no Uruguai está bem complicada, porque a apuração, por estar muito ajustada, ela está merecendo uma atenção redobrada por parte dos partidos. A União de Esquerda, que domina o 15 país... anos. 15 anos. 15 anos, né? Questão no governo. Está, digamos assim, atenta à apuração, porque o placar de Pool disparou, abriu alguma vantagem, e especialistas entendem que não será revertida com o final da contagem. Mas as autoridades uruguaias preferem aguardar mais final de semana, quinta ou sexta-feira, para fazer o anúncio oficial. O Lacalle já está comemorando, mas aí tanto a imprensa quanto as autoridades estão pedindo prudência, porque ainda estão sendo apurados os votos. A situação no Uruguai é muito atípica. 15 anos no poder, a esquerda perdeu muito espaço por conta dos problemas sociais que o país enfrenta. O Montevidéu, eu lembro, 20 anos atrás, era uma cidade exemplo. E hoje, Montevidéu, as 2 últimas vezes que eu fui a Montevidéu, há 4 anos atrás, há 2 anos atrás, eu vi um cinturão de pobreza em Montevidéu que não existia, que eu nunca imaginei existir. O erro que as pessoas cometem, e acho que foi o Chicão que uma vez chamou a atenção aqui, é achar que o Uruguai é Punta del Este. Não é. É como você julgar o Brasil pela Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. São coisas diferentes. Punta del Este é uma cidade turística, uma capital mundial de turismo, de jogos, é outra coisa. O Uruguai, que é a colônia de Sacramento, Artigas e várias outras cidades, tem apresentado problemas sociais que deixaram uma conta muito grande. O Mujica deixou uma conta para o Álvaro Tabaré Vázquez pagar. O Tabaré Vázquez teve uma dificuldade, não conseguiu resolver os problemas, não conseguiu pagar a conta que o Mujica deixou para ele, porque o Mujica fez aquela festa do socialismo bolivariano e o Tabaré Vázquez não conseguiu pagar a conta. Resultado, os problemas sociais no Uruguai se acentuaram e agora o Uruguai faz a opção pela direita. Vamos deixar bem claro, a esquerda uruguaia nunca foi extrema esquerda e a direita uruguaia também nunca será extrema direita. O Uruguai é um dos países mais politizados da América Latina e eles não permitem extremismos. Desde o regime militar uruguaio, o país passou por um processo de adequação, especialmente de parcimônia, de amadurecimento político, que não admite extremos. Então, assim, o Mujica nunca chegou a ser um bolivariano extremado, assim como também, se o Lacalle vencer, não vai ser nenhuma direita conservadora nacionalista. Então, nesse ponto, parece que o Uruguai está no caminho certo, seja qual for o vencedor. Não tem extremos, os extremos não existem. Não tem extremos no Uruguai. O Uruguai, nesse ponto, é muito equilibrado politicamente. Grande, belo país. E uma coisa que chama atenção lá é o seguinte, o programa de governo, os 2 programas de governo apresentados são semelhantes. Tanto o do Martínez, o Dadá? O
Dadá, o Luiz Martins. O Dadá. É, o Dadá, tanto do Daniel Martins quanto do Lacarde, são muito parecidos os programas. Algumas diferenças no aspecto social, investimento, abertura do sistema bancário, enfim. Um fez a campanha que o Uruguai volte a ser o Uruguai. Para quem não sabe, o Uruguai já foi a Suíça da América Latina. E o outro pregou a continuidade dos programas sociais, que não estão dando certo, porque essa cinturão de pobreza em Montevidéu é o maior sintoma disso. Os jubilados, lá chamam-se os aposentados, os jubilados, os jubilados. São muitos lá, e o país também não consegue mais pagar as aposentadorias. Não consegue pagar, é um grande problema. Jubilação. As leis foram muito aliviadas. O Mujica mexeu na Previdência uruguaia e soltou um pouco a corda, e a conta ficou. Hoje eles não conseguem pagar. E o Uruguai é um país pequeno, Carla. Pois é. É um país pequeno. 3 milhões e 400 mil. A economia do Uruguai é do tamanho da economia do Paraná. Então, menos. Não dá para fazer muita besteira. Lá você descarrilhar o trem é para já. 3,4 milhões a população como um todo e 2,7 milhões que tem direito ao voto. Imagina, o Rio Grande do Sul tem 7 milhões, não é isso? Quer dizer, o Uruguai é metade do Rio Grande do Sul. Não, o Rio Grande do Sul tem 10 milhões de habitantes. O Uruguai acreditou muito no turismo, abandonou a indústria e os seus jovens, para trabalhar, tiveram que ir embora. Então a população envelheceu, nós temos uma população de velhos da nossa idade, mas sim. E uma ausência de jovens, né? Isso vem há uma década que não se conseguiu reverter. O senhor não me trouxe o presente, o que o senhor prometeu, a bengala. É verdade. A bengala. Cara, eu preciso, é a segunda vez que eu tento interromper, porque eu preciso fazer uma homenagem. Uma eu me tornei pai de um quarentão no domingo. Meu querido filho fez 40 anos de idade, tomei um susto. Mas, então, eu queria mandar um abraço do fundo do coração. Almoçamos hoje, todos meus queridos filhos, com meus netos. Ayrton Ruschel Júnior, o novo quarentão da cidade gaúcha. Falando em susto, teve muita gente que levou um susto nesse final de semana. Chicão Tofani, aos 44, 43. Realmente, no segundo dona tempo, Carla, o Flamengo... River Plate e Flamengo, eles fizeram o maior espetáculo da Terra. Foi. Não teve entrega de Oscar, nem final de Copa do Mundo. A Globo, sob as 4 últimas finais de Copa do Mundo, não teve mais audiência que esses nomes River Plate e Flamengo. Eu, às 12 horas e 31 minutos, eu mandei um WhatsApp para o Pelaipe, como falo quase todos os dias com ele, e dizendo o seguinte: estudei muito o River Plate no Campeonato Argentino na Libertadores. O ponto forte deles é uma marcação ferrada e jogar no rodízio de cartão amarelo, para tirar um jogador do adversário e jogar com 10 jogadores. Uma coisa eu acertei, a outra eu errei. O River Plate entrou com uma marcação que nunca o Flamengo aconteceu com isso. Uma marcação implacável, homem a homem, por zona. O Flamengo não conseguia dimensionar o seu jogo, ele ficou amarrado. Primeiro tempo, 1-0 e só deu o River Plate. No segundo tempo, Marcelo Gajardo, faltando 10 minutos, fez um erro crasso. Esse erro vem de Crasso, Pompeu e Marco Antônio, triunvirato romano. Quando tu faz um erro que se transforma a tua vida. Ele tirou um atacante e botou um zagueiro, e tirou o melhor cara do meio de campo dele, Nátio Fernandes, e botou outro zagueiro. O que ele fez? Ele disse assim: já estou ganhando de 1-0, vou recuar o time. Chamou o Flamengo para cima. Chamou o Flamengo para cima. Só que o Flamengo tem um técnico que está acima, anos-luz de qualquer técnico brasileiro, Jorge Jesus. Ele pensou e leu taticamente o quadro e disse assim: com Gerson eu não vou ganhar esse jogo. Sacou o meio de campo do Flamengo, colocou Diego para jogar na bola longa, que o Flamengo só ia tentando em bola curta, triangular e passezinho chegar na defesa. Numa bola longa, o ponta esquerda, Bruno Henrique, um dos craques do time, não, cara, ele cruzou. O craque da Libertadores. O craque da Libertadores. Ganhou até o anel. E o Gabigol achou o gol. O segundo gol foi um gol de uma tragédia argentina. O Diego pegou a bola que o Lucas Prato deixou escapar, um jogador que jogou aqui no Brasil, e deu uma bola longa aérea, difícil de acertar, para a área do River Plate. E o zagueiro do River Plate, em vez do Pinola, que tinha feito uma partida até então maravilhosa, em vez de golpear a bola para o lado da lateral, ele largou para o meio da área. O Gabigol veio e matou o jogo. E o River Plate, com essa aí, foi para a tragédia, e o Flamengo agora se tornou o time mais rico da América do Sul, vai enfrentar o Liverpool, ganhou o Campeonato Brasileiro. Ganhou o Campeonato Brasileiro no domingo também, graças ao Grêmio, que ganhou do Palmeiras, sabe?
Então, acho que foi um fim de semana, assim, histórico para o futebol brasileiro, uma epopeia, e acho que nesse embalo aí, o Flamengo ganha do Liverpool na final no Catar, porque o Liverpool já disse que vai com time reserva, então foi um fim de semana de muita emoção. Eu quero cumprimentar aqui o Chicão pela torcida. É verdade. Ele como torcedor do Flamengo, quero cumprimentar ele pela torcida e dizer que o Flamengo está indo bem, porque logo ele pode se igualar ao Esporte Clube Internacional em títulos internacionais e quem sabe um dia ele pode se igualar ao Grêmio Futebol Porto Alegrense, que está na frente. Então, eu quero desejar... O nobre advogado, que é um dos maiores jornalistas que existe, eu estou te cumprimentando. Não, eu estou te cumprimentando. O senhor está comparando que nem a mulher que foi Miss Brasil em 2002, hoje é vovó, 20 anos atrás, com uma gatinha totalmente montada numa academia, que é o Flamengo. Meu amiguinho. Agora, que sempre tem que misturar a mulher. Porque é o comparativo. É o cargo e a mulher. É o comparativo. Deixa eu explicar para esse rapaz também que o técnico do Flamengo, ele não fez a alteração de inteligência, né? Ele fez a alteração porque o Gerson se machucou. Mas então, ele poderia... até nisso ele teve sorte. Mas ele poderia ter botado outro jogador. Ele teve mais sorte que juízo. Mas eu acho que o Flamengo está indo bem. Logo ele pode se igualar ao Inter. Do Grêmio, sabe um dia se igualar ao Grêmio. Quando o Flamengo estava com 10 jogadores, o que ele fez? Só chuveirinho. Não dava contra o River Plate. Claro. Que um goleiro daquele tamanho, que tem a minha altura, 1,91m, Franco Armani. Hoje na Alguém Rádio mais Pampa. quer Não, eu só queria... hoje na Rádio Pampa, eu estava vendo jornais internacionais, eu leio o jornal Diário de Notícias, que é um importante jornal português, está ali. Barcelona vai chamar o Jorge Jesus. Vai chamar. Se ganhar, então, lá no Liverpool, o campeonato lá, vai ser o novo técnico do Barcelona. Ele não ficará no aí Flamengo. Vai ser uma tragédia pro Flamengo. A Ana, que é comentarista, gostaria também de dar a sua opinião. E por falar em Liverpool, a gente também, as notícias correm rápido nesse universo globalizado, que o próprio Jorge Jesus fala que os brasileiros não são acostumados com a globalização do futebol. O próprio técnico do Liverpool, Mourinho, pela manhã, no seu treinamento, mandou os parabéns pela conquista, né, então, do Jorge Jesus. Eles são muito elegantes. Da Libertadores da América e também do Campeonato Brasileiro. Klopp, inclusive, isso. O alemão Klopp. O Mourinho está no Tottenham. Bom, e só pra gente trazer também a informação que hoje o Jorge Jesus, ele foi eleito, né, cidadão do Rio de Janeiro. E ele teve toda a pompa e circunstância, levou sua família, se disse muito emocionado, porque ele, com apenas 6 meses de Brasil, nas suas palavras, ele se sente quase um cidadão do Rio e um brasileiro. Então ele se sentiu muito honrado, foi uma bela festa, infelizmente acabou em confusão. Eram muitas pessoas, né? Muitas pessoas realmente pararam o Rio de Janeiro, e dentro dessa vivência de quem estava lá, todo mundo disse que foi muito bonito, mas infelizmente no final ali tiveram, o ônibus foi apedrejado, alguma confusão com a guarda municipal, que acabou a festa um pouquinho mais cedo na rua, mas também logo na sequência, às 4 da tarde, com a vitória do Grêmio, o Flamengo então se consagrou campeão do Campeonato Brasileiro também. O Grêmio ontem, e ele fez uma grande página na sua história, ele botou literalmente o Palmeiras na roda. E o Palmeiras mostrou que é um time, só tem dinheiro, mas não tem carisma. É que nem aquele cara que chega numa festa, tem grana, mas o colar dele é de ouro, desse tamanho, o relógio é um cebolão. Qual é o símbolo? Ele não é um cara estiloso da Qual é o símbolo do Palmeiras? Qual é o símbolo do Palmeiras? É o porco. Olha, o Bolsonaro mandou até a FAB, né, os aviões escoltar quando interceptarem, né, e escoltarem o voo do Flamengo para dar parabéns ao time. Eu vou ser rápido, porque meus colegas falaram tudo. Quero cumprimentar o Chicão, que é o representante do Flamengo aqui, porque realmente é uma vitória espetacular. 2 campeonatos em 24 horas. É uma coisa, é um feito mundial, não se tem ideia disso, mas a verdade tem que ser reposta. O que disse o Vitorino é verdade. O Grêmio tem 21 participações na Libertadores, o Flamengo tem 14. O Grêmio tem 3 títulos, o Flamengo tem 2 títulos. E antes que se diga que os títulos do Grêmio são antigos, não. Faz 2 anos o Grêmio ganhou a Libertadores da América. Cara, esse é o mal do futebol gaúcho. Eu tenho 4 títulos, eu ganhei do Santos, não sei quando, eu tenho um estádio. O futebol moderno, tu não precisa nem ter estádio. Os times ingleses ricos não têm estádio. Agora, o mal, não o mal do futebol, porque eu não quero envolver futebol com essa notícia, mas o dirigente do Colorado... Olha aí, não é possível, senhor Vitor. Falta a Copa Sul. O Internacional patou ontem com o Ceará. O Flamengo tem que ganhar a Copa Suruga, tem que ganhar 2 Copas. O presidente estava em Lima, torcendo pro Flamengo. Peraí, moço, deixa eu perguntar com o senhor. O seu time tem Recopa?
Mais bonito que isso não existe. Seu time tem a Copa Suruga lá? A Copa Suruga, o Gauchão. Agora vai contar a Copa Mickey, Pato Donald. O seu time tá... Notícia do final de semana. Tá a caminho de pegar o Internacional. Com licença, senhores, por favor. Dirigente do Internacional foi preso por desacato. O conselheiro do Internacional foi parado, enfim, por uma equipe, né, de brigadianos, com sinais de embriaguez e tudo mais. E aí ele ofendeu os policiais, chamou os policiais, eu não posso nem repetir. E enquanto estava sendo conduzido, ele tentou acertar ali mesmo para que aquilo tudo se resolvesse com grana, com dinheiro. E aí os policiais encaminharam até a delegacia por desacato. E quando ele chegou no delegado, ele novamente chamou o delegado da mesma coisa que ele tinha chamado os outros policiais. Então, assim, as pessoas, mesmo em 2019, ainda tentam corromper, usar da corrupção e usar de títulos que eles acham maravilhosos para tentar subornar policiais. É inacreditável aí, Chicão, que isso ainda aconteça. O presidente do Flamengo não tem esse título aí, viu? Não, esse não. O Flamengo preso lá. Esse mano foi o post Rio Grande do Sul, melhor em tudo. Com o sósia do Gabigol. Porque eu não sabia o que era Gabigol, com essa história de aprender o que era VAR. Um dia eu perguntei o que é Gabigol, aí descobri que era um jogador. O que você achou da partida, Dona Roberta? Na Pampa, e eu tirei várias fotos achando que era o Gabigol de verdade. Não era um sósia. Aí a Aninha postou, viu? A Aninha postou. Postou a tua foto. Não, dela com o Gabigol. Ah, entendi. Sósia. Dona Roberta, o que a senhora achou do jogo? Eu não achei absolutamente nada. Eu demorei um tempo. A Violeta que descobriu e me disse assim, ó, o outro time tá ganhando, mamãe, de 1-0. Eu disse, como é que tu descobriu? Porque tem uma plaquinha que mostra lá o nome. Porque eu vi o gol. Sinceramente, não sabia nem pra olhar, porque como não é vermelho e não é azul, já me atrapalhou. Então eu vou... Não era vermelho. Eu realmente vou poupar os telespectadores do que eu pensei sobre o jogo. Não vem ao caso, entendeu? Ah, tá. Não, tinha vermelho. Mas eram várias cores, entende? Então, pra pessoa que realmente o meu cérebro pra futebol não funciona. Muito bem, mas tem muita coisa mais importante a essa altura do campeonato. Coisas espetaculares. E uma delas é uma notícia absolutamente maravilhosa, espetacular, para os fãs de carros, fãs de automóvel. O novo Kia Cerato 2.0, o carro mais aguardado do ano, já chegou na Kia Sun Motors. Novidade do modelo é o novo motor 2.0 que dá ao novo Cerato 167 cavalos de potência. O Cerato também ganhou um novo design com visual mais esportivo, mais conforto e segurança com 6 airbags, mais tecnologia com central multimídia flutuante e também ficou mais espaçoso, com o maior porta-malas da categoria. O novo Cerato 2.0 já está te esperando na Kia Sun Motors a partir de R$ 94.990 à vista. Passe na Kia Sun Motors, que fica na Avenida Ceará 370 e na Avenida Ipiranga 8.113 e faça você mesmo um test drive. Olha, vou repetir para você, hein? O novo Cerato te espera na Kia Sun Motors, Ceará 370 e Avenida Ipiranga 8.113. Olha, você não sabe o que está perdendo. É um carraço. Eu tô desconfiada de uma coisa. Amanhã eu vou buscar o meu. Desconfiada. Não, que a Magda buscou o dela durante o final de semana, se deu de aniversário, não veio trabalhar dessa segunda. Tá passeando de Cerato. Tá passeando com o Cerato Algo poderosa me diz que a Magda por aí. tá curando o porre. Ah, bom, essa informação eu já não tenho. Delicadeza. Magda Beatriz quê? volta amanhã o nosso Que convite. indelicadeza do senhor. E olha, derrubar a comentar. Magda tem que ser o porre. Ah, não conta essas coisas. Sabe quem é que vai Vitorino. ser candidato a vereador no Rio de Janeiro? Quem? O quarto filho do presidente, o Jair Mentira. Renan. Vai ser candidato a vereador, vai ser vogal do partido, o novo partido, e já vai, segundo o que se fala no Rio de Janeiro, que ele será candidato. Só não sabe se o Carlos vai continuar vereador do Rio de Janeiro ou vai ter outro cargo dentro do partido. Caso o partido consiga as assinaturas eletrônicas e tudo mais, claro, né, essas digitais. assinaturas, né? Mas se acontecer isso, o menino será vogal, ele tem 21 anos e vai ser candidato a vereador para o Rio de Janeiro. Não tenho dúvida que será eleito lá vereador do Rio de Janeiro. Mas depois daquela, né?
do governador, mas o que eu não entendi... Conta do governador, não, mas ele conta, por favor, senhor conta. Quem é que vai contar? Alguém vai O precisar Gabigol contar. é que mostrou que não tem grandeza. Porque o governador fez um gesto de brincadeira, se ajoelhou na frente dele, tem o meu ídolo, ganhou, ele saiu pelo lado, mostrou que ele é chinelo. Mostrou toda a mídia. É verdade. É real. Ele foi mal educado. Vamos fazer o lado jornalístico, embora não seja até... Acho que tem gente mais capacitada que eu, mas vamos pro vídeo, então. O governador do Rio de Janeiro, não é o governador da Praia do Barco lá. O governador do Rio de Janeiro se dirige a um jogador, se ajoelha, o jogador que fez dois, se ajoelha em frente a ele. E eu acho que existe liturgia do cargo, existe o que tu é, tu não consegue, se tu é governador do estado, tu não deixa, hoje é futebol, eu não sou governador do estado. Não. Ex-juiz federal, se ajoelha na frente do jogador, o jogador olha para ele, faz uma cara de novo de deixa ele falando sozinho. Tá? Isso é um vídeo que está rodando em todo mundo. Então, duas participações. O Chicão tá certo, o jogador teria que ter tido grandeza, não sei porque que ele fez aquilo, não sei se foi viés político, não sei se ele é carioca. Esse é o problema do jogador. Mas educação eu primo por ela sempre. Agora, seu Mari, concordo, ipsis literis. O cargo, ele te dá tamanho que tu ali não representa mesmo. Abraçar o cara. Tu representa um estado do tamanho do Rio de Janeiro com a história do Rio de Janeiro. Começou com um papelão e terminou com outro. A ideia era aquela brincadeira, né? Você se ajoelha com o joelho pra frente, o jogador põe a chuteira. E faz que limpa a chuteira. E alguém brinca pra comemorar a chuteira. E o governador fez assim pra ele e ele... E ficou engatado. É que aí é que tá. De um jogador desse porte, com a capacidade cognitiva que um jogador de futebol costuma ter, até não surpreende uma atitude grosseira como essa. Surpreendente foi o governador tomar uma atitude como aquela que parece... Quis fazer uma brincadeira e não foi legal. Mas tu imagina o Cristiano Ronaldo fazer esse gesto? Mas da mesma forma que eu não consigo imaginar um outro governador sério. Não, mas é uma brincadeira. Eu sei, eu concordo que é uma brincadeira. Eu acho que o governador não achou precisava. Acho que teve dois exageros do governador. Mas é importante destacar que o Gabigol, né, é um jogador que tem uma relação muito próxima às comunidades do Rio de Janeiro, né? Ele próprio tem uma tatuagem, né, que foi capa de muitos jornais, fotos espetaculares, onde ele tem justamente essa realidade toda tatuada nas suas costas. Tem a foto dos seus pais, também tem o Cristo Redentor, que também se vestiu com a camisa do Flamengo nos dias que antecederam a partida. Então foi também uma manifestação do que ele também acredita, porque ele em diversos momentos, né, até tem o slogan do Flamengo é Festa na Favela, que ele foi utilizado, né, em diversos momentos da competição, nas vitórias do Flamengo, inclusive esse engajamento em relação a essas comunidades periféricas do Rio, que é grande parte da massa popular da torcida do Mengão. Ele lota os estádios, então até dentro dessa concepção ele foi aplaudido por muitos, criticado por outros, mas claro, o Witzel foi aquele que mais recebeu críticas, porque quando ele assumiu e até dando entrevistas a outros meios de comunicação, ele se disse corintiano doente. Então, se é corintiano doente, na final da Libertadores, vai com a camisa do Flamengo, com toda, né, a vestimenta para fazer esse tipo de gestual, não ficou muito bem. Ele ser corintiano só potencializa o fiasco dele, porque nem flamenguista ele era. Quer dizer, ele quis ter dividendo político. Mas ali foi um gesto simbólico, dizendo que o Rio de Janeiro ficava de joelho pro Gabigol. Vamos devagar. O Gabigol, o Gabriel, ele é paulista de São Bernardo do Campo. Foi criado no Santos, sempre se diz torcedor do Santos, de uma hora para outra virou líder de favela do Rio de Janeiro. Não, e tem outra, existe... Assim, não é líder, mas a relação que ele tem, Por mais que acredite, existe uma diferença acho que o governador foi... Vamos deixar bem claro, o governador foi boboca. Foi boboca. É que não precisava. O Gabigol foi mal daquilo. E ele foi boboca também. Porque você tem que ter... É muito tênue a linha que divide a você ser ter uma manifestação política da absoluta falta de educação. Tem coisas que eu não acredito. Por exemplo, o próprio Luiz Inácio da Silva, se chegar na minha frente, eu por educação, pelos valores que eu recebi, eu vou tratá-lo como um político que... Se ele te estender a mão, tu vai estender a mão. Lógico, porque essa necessidade de militar e lacrar o tempo todo é que torna a pessoa mal Mas, educada. Marconi, vamos lá, o Flamengo é do Rio de Janeiro, então que o governador tinha que estar lá, acho também, tem que estar... Mas te porta, né, velho? Te porta, né? Não vai virar um guri adolescente. O técnico da seleção não se recusou a receber o cumprimento do presidente da República quando conquistou a Copa América?
Mas abraçou com um carinho o Lula, né? Aqui no @atualidades.pampa, no Instagram, um abraço especial para os nossos telespectadores que estão curtindo o nosso programa, as nossas fotos e tudo mais. A Eva Lúcia Garcia, da boa noite para os guris e as gurias bonitas. A Yara Helena Ruschel, é parente do Ruschel, faz 2 coraçõezinhos para nós aqui. E a Beatriz Goulart diz que nós estamos sempre lindos. Já no nosso e-mail, atualidades@pampa.com.br. Boa noite, população do Rio Grande do Sul. Hoje é de 11.300.000, perto de 300 mil pessoas. Ele pede para avisar o seu Vitorino, é o Benhur da Tristeza. E já a Luísa de Canoas diz que adora a bancada, mas não gosta quando o Vitorino interrompe o Marne. Viu? Eu fico muito defendendo o Marne Barcelos. Eu posso fazer uma... Quanto é que o senhor pagou para essa música? Olha... É o comportamento, né? É uma educação. Eu posso fazer uma provocaçãozinha referente ao primeiro tema que a gente falou? Porque Voltando ao início do mas programa. É só um questionamentozinho só, porque eu fiquei pensando, isso me martelou o tempo todo. A gente trouxe... Então a gente não vai deixar assim. A gente não quer que o senhor fique sendo martelado toda segunda-feira. Não começar uma segunda-feira assim. A estatística aqui, né, que foi citada de 1 a cada 3 mulheres sofre agressões, e aí eu pensei assim, bom, aqui ainda falta a Magda. Então... Qual de vocês, né? Qual de vocês? Porque se 1 a cada 3, né, sofre agressões, alguma de vocês está sofrendo. O que comprova o questionamento do... Tu vê, tem que ter cuidado com essas informações. Porque se tiver a Magda aqui, então aumenta ainda mais essa possibilidade. É que é um macro-universo, né? Que são pessoas de todas as classes, de todas as cores, de todas as raças, de todas, né, as suas vivências que trazem dentro dessa concepção. A gente colocar 3 mulheres aqui da bancada não é o mesmo grupo de pesquisa abordado por todo, né, um vasto estudo, tanto que é da Organização Mundial da Saúde. Carla, sabe o que eu acho sobre essa pesquisa da mulher, cara? Só porque eu preciso encerrar, porque essa Organização Mundial da Saúde, ela também leva o abuso psicológico como violência contra a mulher. Então, não precisa ser uma agressão, né, física, ela também pode vir da... Isso é verdade. E existe uma coisa que essas pesquisas fazem, às vezes um elogio para a mulher, até de uma forma que a mulher não gosta. Oh, maravilhosa, até gostosa, bababá. Tem mulher que encara como ofensa. Deveria encarar como uma deusificação dela, entende? Mas tem muito mimimi na relação feminina. Eu quero ver essa mulher com 70 anos receber esse elogio. Eu vou dar a de Chicão aqui. Já deu a de Chicão, com 70 anos, a pressão psicológica, a pressão psicológica, coisa e tal, a pressão psicológica. Para aí. A mulher conhece um cara rico. Tu se sujeita a tudo porque o cara é rico, tá dando do bom e do melhor. Aí ela se diz pressionada psicologicamente. Ela se diz oprimida. Como assim, cara pálida? Ela vendeu a dignidade. É que tu tá levando um micro-universo dentro de uma concepção universal. Não, eu não estou dando uma regra geral. Estou dando uma exceção à regra. Mas essa exceção se aplica também a quem tem um chevette e mora na vila e casado com uma mulher modesta, pobre. Vamos ficar junto hoje? Não, não posso, porque a mãe tá doente. O cara diz, pô, o que eu fiz casar? Essa é a diferença. Pressão, não é pressão nada. A diferença entre cantada e o Marconi, a sua pequeno incômodo do Marconi. Conseguiu, né, Marconi? Conseguiu esculhambar o programa. Tá feliz, né? Eu tenho uma notícia muito positiva para oferecer, mas só então, seguindo essa linha que o Rafael nos traz, eu gostaria de lembrar que eu tive a oportunidade hoje de estar justamente com as integrantes desse grupo de estudos que estuda, que é esse movimento Uma Pérola, e é impressionante os dados e a realidade das pessoas que vivem nas favelas e que têm uma classe social mais baixa. Todos sofrem violência física de uma forma que eles acham, inclusive, muito comum e normal. Então, são realidades. Nós vivemos num país enorme, cujas realidades são muito diferentes e é preciso tomar muito cuidado como nós vamos conduzir esse assunto para fortalecer, evitar violência. O que se quer é que as pessoas vivam em paz. E eu gostaria de contar aqui a nossa bancada e também aos telespectadores que alguns meses atrás eu convidei a todos a participar de um movimento em prol do nosso Hospital Pronto Socorro, cujo jantar beneficente com um leilão de arte
artes muito bonitas, artistas renomados doaram obras de artes lindas, como esculturas, telas. Agora, nessa terça-feira, dia 26, vai haver esse jantar beneficente com leilão e todas as mesas foram vendidas. Então, parabéns a todos da nossa comunidade que estão junto com esse grupo de pessoas. Em especial, quero deixar um beijo muito carinhoso à minha querida amiga, minha ex-sogrinha, mas agora ela virou minha amiga do coração, a Mariur Silber, que me introduziu nesse processo e eu pude colaborar dentro do possível. E a nossa Vera Armando, querida, maravilhosa, que vai fazer toda a parte de cerimonial de forma voluntária. Vai ser muito importante que as pessoas que estarão lá comprem as obras para a gente continuar o nosso pronto-socorro. Estou muito triste com uma notícia que saiu hoje, mais uma decisão do STF contra a cidadania. Qual foi a da Alvorada tinha um programa muito interessante, já durou um bom tempo, que é a passagem operária. Entre 6 da manhã e 7 da manhã, Mário Barcelos, e entre 6 da tarde e 7 da noite, os trabalhadores pagavam 50% da passagem dentro do bairro. Dentro do município. O STF, atendendo a um pedido da empresa de ônibus, disse que essa passagem é ilegal e mandou terminar com isso. Só que, quando foi criada essa passagem, foi feito um cálculo atuarial para que houvesse a compensação dessas pessoas que utilizavam dentro do município de Alvorada esse recurso. O STF decidiu, agora vamos ver se a prefeitura de Alvorada, que estava pensando no trabalhador, né? A ideia é pensar no trabalhador. Aí o que aconteceu? Agora o trabalhador vai pagar a passagem inteira. Eu vou pedir para o prefeito Apolo, prefeito, então vamos diminuir o preço da passagem. Né? Porque o STF disse que tinha que... Então vamos diminuir o preço da passagem, refazer o cálculo atuarial. Porque, olha, sinceramente, os trabalhadores de Alvorada não mereciam isso. O prefeito vai lutar, diz que não vai entregar tão fácil assim, não. Ayrton Ruschel. Pois, prazer, Ayrton Ruschel. Vem sempre aqui. Estamos aqui, né? Estamos aqui. Às vezes dá uma escapada. Muito feliz e contente, dona. Muito feliz e contente. Muito feliz. Eu quero saber o seguinte, qual é, afinal, a PEC que vai passar com relação à segunda instância? Já me perdi em tudo isso. Excelente a pergunta, dona Carla. Excelente a pergunta. Só que ainda não sabemos a resposta, porque os dois presidentes estão brigando. Aí já não me adianta nada. Aí não dá. É uma briga de vaidades lá. O Maia, que é presidente da Câmara, ele já disse que ele, falando pela Câmara, já definiu. Em relação à prisão de segunda instância, vai valer a PEC que foi aprovada na CCJ e agora está numa comissão especial, e é essa que ele vai levar à votação. O que diz essa? Essa vai terminar com... É uma forma indireta, vai terminar com recurso especial e recurso extraordinário, artigo 102 e 105 da Constituição Federal, vai terminar com essa forma de recurso e aí, de uma forma indireta, ao julgar a segunda instância, o processo terminaria ali, então voltaria a ter, na prática, a prisão em segunda instância. Já o Alcolumbre, ele tem outro, ele quer tramitar um outro processo, que muda o artigo 263 do Código de Processo Penal, que fala exatamente do trânsito em julgado. Este, inclusive, é o mais parecido com o que o Moro tinha mandado naquele seu último projeto e que foi retirado. Diante da confusão e diante da pressão, e senadores e deputados discutindo, foi marcada uma reunião, então, amanhã com o presidente da Câmara, presidente do Senado, o ministro Sérgio Moro. Pode sair dali o cachimbo da paz. Vamos estar atentos e amanhã o Atualidades Pampa noticia. Olha, tá difícil esse Eu acho que eles vão tomar um tombo do STF. Nós estamos vivendo hoje a ditadura do judiciário, vão tomar um tombo do STF. Porque eles vão aprovar, se houver consenso, como o Ruschel falou, eles vão aprovar e aí algum desses deputados enrolados aí, vai entrar na justiça pedindo que seja avaliado, porque se extinguiu instâncias recursais e que, portanto, estaria contrariando o artigo 5º da Constituição. Ou seja, vem mais uma ADIM por aí e certamente o STF vai decretar essa lei inconstitucional. Não, mas não tira a esperança. Eu queria ter esperança, mas eu estou prevendo o pior. Tomara que não aconteça. Mas será que não muda a configuração do STF e tudo mais? Até votarem a PEC, até decidirem qual a PEC.
Tu disseste que no próximo ano já troca um Só no ano que vem. Mas essa da subtração do artigo especial extraordinário está bem adiantada. Ele vai para a comissão, porque já viu a constitucionalidade. Vai para a comissão especial, que é rápido, e mas a até Câmara, o final do ano. Câmara quer aprovar de sopetão. Então, essa seria mais rápida. A outra, sim. A outra teria que começar. Mas a discussão da constitucionalidade, por enquanto, está no âmbito do parlamento. O que exatamente. é que nós temos que prever o seguinte, nós temos que nos dar conta de que grande parte do Congresso Nacional está enrolado, respondendo a processo, condenado, coisa e tal, responde a inquérito. Só 60% está sendo muito rigoroso. Essa gente vai se reunir. É um exemplo. Essa gente vai se reunir em torno de um partido qualquer, de uma associação, de uma ONG, qualquer instituição boboca que se sirva para eles fazerem isso. E vão entrar com uma DIN no STF. E o STF, como já mostrou de que lado está, vai dizer que ao suprimir instâncias recursais... É inconstitucional. Tenho 30 segundos? Tens, claro. Vou contar uma história para vocês. Pelo amor de Deus, eu tenho até vergonha de contar a história para vocês. Já ouviram falar no DEM? Sim. DEM, aquele partido, Antônio Carlos Magalhães, ACM Neto, prefeito de Salvador, melhor do Brasil. Sim, mais o senhor, o Alcolumbre, que é o Senado. O Maia, não é? O Maia, O Maia, claro. Bom, a Polícia Federal descobriu o maior esquema de laranja do Brasil no Acre. Nome da candidata, tem que botar o outro óculos aqui, a policial militar Sônia de Fátima Alves. Ela recebeu do partido R$240 mil. Sabe quantos votos ela teve? 6. Meu Deus. 6. Ela e a família. Nem o marido votou nela. R$46 mil cada voto. Cada voto dessa senhora. Isto é um escândalo, como diria. Isso é uma brincadeira. Então a Polícia Federal fez todo o levantamento, o nome dessa senhora, a policial militar, etc. Tudo isso para favorecer um candidato que foi eleito, o senhor Alan Rick, do DEM do Acre, né? Então foi carreado tudo para a campanha dele, mas colocaram a policial militar de laranja. Dá para acreditar em política nesse país? É difícil, mas não é difícil acreditar no que a gente diz aqui. Eu preciso dar um recado para vocês. Atenção, telespectadores da região de Caxias do Sul, que nos assistem através do canal 49.1. Nós informamos que, em virtude de adequações no nosso sinal digital, a partir das 14 horas desta quinta-feira, 14 horas, será necessário realizar uma nova busca de canais em seus televisores para que possam continuar assistindo a TV Pampa. 30 segundos, Gigante Orfani. Amanhã eu vou falar de um caso que pouca gente sabe, mas vai ser muito interessante. O caso Peter John, o único homem no Rio Grande do Sul e talvez no Brasil que sobreviveu a uma descarga elétrica de 23 mil volts, com fotos e tudo. E Hong Kong? Qual é a situação, Ana? Vamos mudar o foco, vamos falar no hoje. Porque a gente vem trazendo, né, atualizando as informações do que acontece em Hong Kong. A gente trouxe os protestos pró-democracia que acontecem, essa disputa que já acabou em 2 mortes e mais de 5 mil prisões. E a gente atualiza dizendo que ocorreram eleições distritais por lá. O que isso quer dizer? São pequenas, vamos dizer assim, conglomerados que votam como recolher o lixo, saneamento básico, iluminação, mas para o grupo pró-democracia isso foi uma grande conquista, porque dos assentos que estavam disponibilizados, eles são então de 452 eram os assentos do Conselho, 347 foram ocupados pelo grupo pró-democracia, sendo então que o grupo pró-China ficou com apenas 105, mas ainda o líder do Conselho, a líder, melhor dizendo, ela é do movimento pró-China, o que acaba aí atrapalhando, mas para aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão há bastante tempo, é uma luta que vem há mais de 3 meses aí, de intensidade de conflitos, de fato, acontecendo por lá. Então, eles veem que é um primeiro passo numa grande batalha que eles ainda precisam seguir, ainda precisam conquistar, mas todos eles veem como muito positivo, porque só isso já vai ajudar em muitas das pautas que estão sendo reivindicadas em Hong Kong. Eu sou pessimista em relação a isso. Eu acho que Hong Kong não vai conseguir ter leis diferentes do restante da China. Claro, eu também acho. A ideia, quando a China retomou da Inglaterra, era transformar tudo numa coisa só. Aos pouquinhos as leis foram recrudescendo, a lei chinesa começou a entrar em Hong Kong e eu acho que o Comando Central da China não vai abrir mão disso. Eu sou pessimista. Essa eleição é muito legal, porque mostra que o povo de Hong Kong está unido, coisa e tal.
mas ali vai valer a força. E só para a gente trazer um dado aqui interessante no ponto de estatística, é que 2,94 milhões de pessoas foram até as urnas, mas isso quer dizer apenas 71% da população apta a votar. Então a gente vê, né, como essa realidade, a gente fala de eleições do Uruguai, a gente fala de uma eleição, né, de 2,94 milhões, apenas 71% dos aptos a votar. Ou seja, Hong Kong tem, só a cidade de Hong Kong tem uma população maior que a do Uruguai. Sim. Meu Deus. Meu Deus. Agora, Ayrton Ruschel, nos conta um pouco mais sobre o julgamento do senhor Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira. Muito atento. Impressionante. Eu fiz uma pegadinha agora. Depois que o senhor comprou o Mercedes, o senhor melhorou muito. Melhorei muito. Ela quer me derrubar, mas eu estou atento. Olha de outra forma. Na verdade, eu tive que me debruçar sobre a notícia do mês, dona Carla, porque é uma confusão, é tanto o julgamento do caso Lula... Do sítio de Atibaia, no caso. Então, neste é o sítio de Atibaia, mas existem dois sobre o sítio de Atibaia. Um é o que está anulando a sentença por aquela ordem pelaquela ordem de preferência, quem deveria falar ao final. Então, há um recurso tramitando sobre o sítio de Atibaia, que este não foi julgado ainda. O que será julgado agora, dia 27, nesta quarta-feira, por isso que eu disse que tive que analisar, exatamente o recurso sobre a condenação da primeira instância de 12 anos e 11 meses. Então, seria didaticamente, houve uma sentença... Apelação, exatamente. Julgamento então, da apelação. Houve uma sentença em primeiro grau, a defesa recorreu e o TRF4 vai fazer o julgamento. Então, foram lá no STJ, no ministro, tentar suspender esse julgamento. O ministro Fachin disse, não, tem que julgar dia 24, 27 teremos o julgamento. Pois é, Ayrton Ruschel. Diante desse fato, desse julgamento no dia 27, nessa quarta-feira em Porto Alegre, o policiamento com certeza vai ser reforçado na região do TRF4. Precisamos reforçar também os cuidados com o nosso cartão de crédito, dona Roberta Coutro. Justamente, Carla. E nesse momento que nós temos uma quantidade de apelos para o consumo, todo cuidado é pouco. Por quê? Porque foi feita uma pesquisa com mais de 270 mil pessoas aqui no Brasil e chegaram à conclusão, essa pesquisa, que as pessoas que têm mais de um cartão de crédito, invariavelmente, sempre estão com o crédito, com a dívida do rotativo. O mais alarmante foi o dado que se encontrou de um consumidor a cada 4 cai no rotativo 30 dias após ter recém-quitado a dívida do rotativo. Do que nós estamos falando? De uma dívida de quase, ou até mais em alguns casos, 300%. É muito alto. O que a gente deve fazer e qual é a recomendação numa situação como essa? Se o senhor tem o seu 13º, se a senhora tem esse 13º, vai lá e quita essa dívida que é muito alta de cartão. Evita o cartão de crédito, evita o cheque especial e se não houve jeito, precisou entrar no rotativo, quem sabe conversa no banco, tenta achar ali um tipo de crédito que geralmente o banco oferece, que é muito mais barato a taxa de juro cobrada, quita essa dívida no cartão, quita a dívida do cheque especial e vai pagando em suaves prestações. Outro conselho, cuidado, muitas pessoas estão caindo no rotativo de novo, por quê? Porque elas ficam ansiosas, é uma avalanche de pressão em quem deve. As pessoas que estão devendo sabem o quanto as pessoas ali recebem telefonemas, pressão, etc. E aí a pessoa quer se livrar. Quando recebe o dinheirinho, vai lá e quita. Só que muitas vezes esse dinheiro, ele já estava guardado justamente para as contas do mês seguinte. Então, assim, é muito importante uma organização financeira, sobretudo calma, e evita sair com cartão de crédito. Quer poupar? É muito ansioso? Não consegue segurar as contas? Não consegue segurar aquele ímpeto da compra porque está muito barato ou porque achou irresistível? Deixa em casa o cartão de crédito, reserva, volta para casa e pensa. Se passou um dia, ainda está com o mesmo desejo, então vai lá e compra. Mas evita esse impulso. Ah, mas e na Black Friday, por exemplo, como é que a gente vai evitar, se não for ali na hora, a pessoa perde mas tem um negócio interessante sobre a Black Friday, até deixa a dica, assim, você não é obrigado a comprar, viu? Assim, ela é uma alternativa. Você não, meu Deus, interessante, chegou sexta da Black Friday, preciso comprar. Não precisa. Assim, se você encontrar algo, ok, assim, mas eu tenho visto em algumas pessoas, meu Deus, está chegando a Black Friday, o que eu vou comprar? O cara nem sabe
sabe o que quer comprar, mas quer comprar. Procon tá cheio de gente na rua anotando o preço há 2 semanas. Tá certo. Muito bom. Estão anotando Pra não ser o preço, a metade do dobro. a metade do... Estão anotando o preço e estão só aguardando a sexta-feira. Só aguardando. Eu acho que vai ter tanta gente Tem um na amigo explicação. meu que ele é tão apaixonado pelo cartão de crédito, ele não quis família, ele não quer nada, casamento, ele dorme do lado do cartão de crédito. Ele pega um Black Centurion ilimitado, ele coloca mas aí... no travesseiro do lado dele, se acorda e viaja sozinho. A paixão dele é o cartão de crédito, não quer mulher, Posso nada, te dizer? consegue tudo cartão de crédito. Tenho muita pena dele. Não, todo Eu mundo tem tenho. inveja dele. Não, eu não tenho inveja. Não, eu tenho tu não, pena mas a maioria das dele. pessoas tem inveja Essa dele. que é a realidade. Foi feita uma Porque pesquisa. as pessoas são felizes nos seus relacionamentos. As pessoas precisam valorizar Ele os não quer aluguel, ele quer só cartão de Não com crédito. cartão de Por que crédito. que eu e o outros seu seres Mário não humanos. É arranjamos verdade. Olha lá o Vitor. Eu tô na Não, cartão de crédito, não tinha 500 mil? A doutora Roberta também está se queixando aqui. Todos queriam. Doutor, esse povo tá Eu já falei lá, o Não, presidente do mas banco. o doutor Russo disse que vai, né? Como é que Estou tu tentando disse? progredir, meu Vitor já Não, pensa que mas nem tu eu. disse que tu ia levantar uma campanha a favor de conseguir um novo namorado pra mim. A doutora Roberta, eu quero dizer, olha aqui, ó. Doutora Roberta, aqui, ó. Doutora Roberta, no mercado, olha, é o que nós temos de melhor no meu mercado. Deus do céu. É o que Olha, nós temos. bem. Doutor Pois Russo, não. muito respeito. Eu posso propor uma coisa. Mas foi com muito Por favor, respeito. Carlinhos, Mas- nos salva, Eu me vou- salva. Tu me conhece há muito Ai, não tempo. sei se eu vou te Eu e o ajudar. Vitorino também Mas, estamos no enfim, mercado, viu, Eu Russo? quero dizer a E nós todos estamos no mercado, eu, Vitorino. que a doutora Roberta só Eu não explodi a operação esse fim de semana. Explodiu. Ai, A doutora Roberta só não encontrou porque não quis, porque ao seu lado tem um pretendente. Não, mas o doutor Russo é Perfeita. Cara, a doutora Carla, hoje é comigo, amor. Eu quero dizer para a Hoje senhora que eu é também estou no mercado público, na boca da linguiça. Viu? Tem outro pretendente. Chicão, E o Vitorino. Marli, tu estás no mercado. Nós não temos gabicho, Mas eu né? queria Vitorino? falar o que aconteceu com o Galvão Bueno. Vocês não- Sabia, dona Carla, nós não temos filho, sogra, empregado, nem um gabicho. Nada. O grande, Eu, compensação, o grande narrador, Galvão Bueno, foi lá transmitir a partida do River e do Flamengão, né? Do Mengão, o time da Globo. ele é flamenguista. Isso, o time Não é da da Globo. Globo. Bom, agência o do que Flamengo é aconteceu? Ele foi, saiu com a esposa dele, a dona Desirê, e É aí... de Londrina, É, essa senhora. Bonita Bom, ela. Conheci bonito, um amigo meu 50 que era anos ela amigo tem. dela. Deixa ele terminar, gente. Aí, mas eu sou interrompido. Primeiro, eu sou gostaria grandemente assim, ó. interrompido. Começa de novo de quem tu estás falando. Eu estou falando do Galvão Bueno, que é o narrador flamenguista da Globo e que estava para transmitir a final, a Libertadores. Ele estava em Lima e convidou sua esposa, a senhora Desirê, a jantar. Vamos para um restaurante típico aqui de Lima, no capital do Peru. E aí eles foram. Onde é que tem um restaurante típico? Qual é a comida? Aí, por favor, senhor, teremos piranha. Então ele pediu o prato típico, que é cabeça de piranha. Cabeça de piranha. Sabe tão longe para comer isso? Não. Mas peraí. Barbaridade. Aí, Mas isso aí não dizem podia ser permitir uma isso. comida afrodisíaca. Bom, Cabeça de com um pouco de pimenta e tal. Quando, 2 horas após, ele chega no hotel, todo, aquela barriguinha confortável e tal, começou a se sentir mal. E começou a sentir dor no peito. Aí foi levado imediatamente para uma clínica, viram que ele estava infartando. Dizem as más línguas que talvez possa ter sido a ingestão da piranha. Aí ele comeu a piranha. Olha, Não é o primeiro que é tomado por uma piranha. a piranha debulha a vida. Vai no bolso a piranha. A notícia Ela está mira publicada peito. no jornal O Globo de hoje. senão o Mas pessoal ele já vai se ficar recuperou, já está se voltando mandou pro uma trabalho. mensagem. Aliás, e a tal. notícia do jornal O Globo de sábado foi assustadora, né? O Galvão Bueno passa mal e faz cateterismo do Peru. E eu achei que era só no coração que fazia. Hã? Piranha? Como é que é? Agora somado. Depois de ter comido piranha. Aí. Não, é que. Agora, a eu maldade achei do que... senhor Vitorino, ela bate demais. todos os Tá recordes. associando piranha com o quê? Agora- Mas ele falou do Maldade, peru, ele que é o cara um fez bicho, é um cirurgia. animal. Não, ele teve. estava no Peru e a manchete Ele tava era: no Peru. Galvão Bueno faz Ele não comeu cateterismo. ceviche, ele comeu piranha. Eu tô rindo. Não, só pra emendar o assunto, por favor. Baixou a Magda na outra. Pior, desculpe, doutor. Eu não aguento. Vocês me digam, eu não Para aguento. emendar seu o Vitorino. assunto, para dizer que não Seu teve Vitor. essa mesma sorte, infelizmente, o apresentador Gugu
que acabou falecendo também. As notícias chegaram junto no mesmo dia. Um teve esse infarto e o outro caiu, despencou. O Gugu estava no forro da casa e até o chão tinha uns 3,5 metros, mais ou menos. E ele, no forro, pisou no gesso e não pisou nas estruturas que ele poderia ter pisado. Cartonado. Gesso cartonado. Obrigada, Marta. E aí, então, ele caiu. Alguns médicos pensam que ele pode ter até batido a cabeça antes de chegar ao chão, porque ele não se defendeu em nenhum momento. O ferimento mortal foi na têmpora, né? Exatamente. Foi nesse ponto aqui, teve um afundamento que comprometeu. E o crânio, ele é atípico, quando sofre um ferimento, a tendência dele é inchar. E por mais que muitas vezes você consiga abrir para contornar o inchaço, quando incha, o Ayrton Senna foi assim. Né? Ele doou todos os órgãos, isso foi, né, deixou escrito a família. Ele disse que ele tinha muita vontade de que fossem brasileiros os beneficiados, mas a gente sabe que não dá tempo de chegar ao coração e que acabam se perdendo. Os telespectadores nas nossas redes sociais chamando bastante atenção que cerca de 50 pessoas acabaram, né, recebendo algum órgão dele. O que mais me chamou a atenção, desculpe, Vitorino, o que mais me chamou a atenção foi exatamente quem já teve um tombo, um acidente de moto. A grande questão é tu não ficar desacordado, porque tu te protege ao cair. Exatamente isso. E o que aconteceu ali é que ele teria tido uma batida antes, aí não se consegue dimensionar, que o desacordou e ele, quando caiu no chão, caiu sem reação, sem nenhum tipo de proteção. Então, como caiu no chão, ele sofreu um impacto. Eu queria prestar uma homenagem, já que a gente falou aí, então, em despedida, né, em relação a Gugu Liberato. Eu queria homenagear a família de Marciele Alves, mulher negra, pobre, que faleceu na tarde de hoje, na cidade de Sério, e que, né, infelizmente, por que não se ouviu nada, né? Você provavelmente não deve ter ouvido falar, porque ela era uma policial. Morreu assassinada por um criminoso, em confronto hoje com bandidos, atropelada, o bandido tocou o carro por sobre ela, né? Então, como a gente sabe que a indignação é bastante seletiva hoje em dia, né, em relação a perdas, a gente quer saber agora quem matou Marciele. A gente quer justiça, a morte de Marciele, e ver esses criminosos pagando preço por tirar a vida dela. E fica a dica aí para a imprensa, então, amanhã ter uma notícia para dar. Porque a gente sabe que, né, como é policial, né, aí no fim das contas a indignação não é tão mulher assim, não é tão negra assim, não é tão pobre assim, né? Então fica aqui a minha homenagem à família. E a despedida e aos colegas, né, que estavam juntos, tiveram que assistir essa cena. Fica aqui minha prestação de homenagem. Eu doei meus órgãos também, mas os hospitais de Porto Alegre que já botaram na nota oficial, não queremos. Não sei, acho que tá muito gasto o troço. Gastou muito lá. Gastado. O fígado, então, pedir para incinerar. Brincadeiras à parte, tu és doador de órgãos. Sou doador de órgãos, doador de sangue. Aliás, sabe que eu não sou doador de órgãos? É o Dia Internacional do Doador de Sangue, né? Dia Nacional. Então, para quem puder fazer essa doação, né? A gente fala que principalmente nessa época de final de ano, os bancos e os estoques ficam bem baixos, porque as pessoas acabam ou se passando nas festas de final de ano ou indo para a praia e esquecem desse compromisso. É bem importante você, então, fazer a sua parte, fazer a sua doação, porque você pode ajudar, né? Muitas e muitas pessoas, principalmente no momento tão necessário que é uma cirurgia, emergência. Lembrando que você não precisa ter ninguém para doar, né? Às vezes as pessoas acham que elas precisam ter um destinatário, ajudar alguém. Não, você pode doar, fazer a sua contribuição espontânea, e até hoje, procurando mais informações sobre isso, as perguntas que as pessoas fazem é muito interessante, né? Porque elas perguntaram, vicia? Vicia só fazer o bem. Fazer o bem é sempre bom e isso vicia, mas doar sangue não vicia. Você que fez tatuagem depois de um ano, se você completou, né, a tatuagem, não teve nenhum tipo de processo de infecção, você pode fazer a sua doação. Pessoas que também têm piercing, dependendo do local onde você tem piercing, pode consultar que você também pode ser doador depois de um ano da colocação do piercing. Então, se informe e sempre, né, tente fazer parte dessa corrente do bem. Você sempre acaba tendo um benefício, nem que seja, né, alguma coisa. Olha, que estranho isso aconteceu porque você fez o bem. Então, é sempre bom. O universo sempre volta isso para você. Marta e Barcelos, quem faz aniversário no dia de hoje? Bom, o primeiro aniversariante de hoje é uma personalidade que a dona Roberta e o senhor Ruschel vão admirar. O senhor Carl Benz.
pai da Mercedes, que era a filha dele. Mercedes, que deu o nome. É uma elite só que tem Mercedes. Tem uma pesquisa que diz que 0,5% do planeta pode andar numa Mercedes. E tem gente que tem até Mercedes esportiva. E nós não temos cara. nada. Tu vê, aqui na bancada vai até ali o nosso sonho e lá vira realidade. Vira realidade. E nós aqui ficamos no esquema mequetrefe, automóvel. Pois o seu Carl Benz estaria de aniversário hoje, se vivo fosse. Essa de Queiroz, eu tive o privilégio de conhecer a casa onde viveu, sua passagem Lisboeta, sua passagem Alfacinha, na cidade de Lisboa, onde ele escreveu alguns dos seus livros. E os livros mais famosos de Essa de Queiroz, Os Maias, que aliás a Globo fez uma novela, uma mini-novela, uma minissérie, desculpe, e também O Crime do Padre Amaro, né? Os Crimes do Padre Amaro, né? Que foi outro clássico, o crime, né? Não os crimes não, é um crime do Padre Amaro. É uma narrativa, foi considerado o melhor romance em língua portuguesa do século XIX. Essa de Queiroz. Quando você for a Lisboa, que Lisboa tem mais brasileiro que português, você descer ali, terminando a Avenida Liberdade, ali embaixo, junto à Praça Pedro IV, você vai ver, à direita tem um prédiozinho, está escrito a placa ali. Aqui, Essa de Queiroz escreveu a maior parte dos seus livros. Não tem problema com a língua lá, Mário? Quando comi pimenta, tive. Muita comida, muito apimentada. Harvey Spencer Lewis, tá? É um escritor americano que fundou a Ordem Rosa Cruz. Eu não sei se tem alguém aqui que conhece a Ordem Rosa Cruz, mas é uma das ordens mais importantes pelos seus tratados e pelo seu jeito de vida, de olhar a vida. Otto Ernst Mayr, esse todo mundo conhece, foi o fundador da Varig, esse alemão que veio para o Brasil, escolheu o Rio Grande do Sul em função dos inúmeros alemães que estavam e traz encomenda, em 1927 inaugura o primeiro voo Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, com um avião alemão, né, um avião bimotor alemão, né, que transportava 5 ou 6 pessoas, não lembro a sua capacidade, e aí dá início a trajetória dessa empresa, que foi a maior empresa da América Latina e uma das melhores do mundo. Foi a terceira melhor do mundo em atendimento, a Varig, né? Infelizmente, hoje não existe mais. Rudolf Höss, nada a ver com Rudolf Hess, que era o deputado do Reich e que foge em 1940 para 41 para a Inglaterra, pousa e é preso imediatamente, fica preso até o fim da guerra, depois é julgado. Esse é o Rudolf Höss. Ele era o vice o Hess era o vice do Hitler, né? Ele era o deputado do Reich e tal, tinha muita intimidade, mas dizem que ele foi lá tentar o armistício com a Inglaterra e sequer o Churchill o recebeu. Mas esse Rudolf Höss, que é a outra figura de quem eu quero falar, ele simplesmente, durante 2 anos, foi o chefe de Auschwitz. Esse foi um dos homens mais asquerosos, asqueroso, porque o que esse homem fez de maldades em Auschwitz para os judeus, para os ciganos, para todos aqueles os próprios alemães que eram inimigos, considerados inimigos do partido. Então, ele foi enforcado, evidentemente, também, né? Só para contar uma passagem rápida sobre Auschwitz, eu fui no Museu do Holocausto, em Israel, e tem uma foto que me chocou, porque no final da guerra, Marli, a Alemanha já estava em dificuldades financeiras, inclusive, e eles... difícil até descrever a foto, por extermínio. Querida, foi gastar muito uma horrível. Bala só. Eles faziam as mães pegar a criança no colo para matar as duas com transfixiar. Sim. Esse Museu do Holocausto fotos, terrível. Não. Você foi lá, né? Você foi lá. É em Jerusalém, aquela gente. foto ficou uns 3 dias na minha cabeça. Não fala. Eu jamais imaginei que a maldade humana chegasse a esse ponto. Eles fizeram muitas maldades, mas era uma coisa absurdo. assim, inacreditável. O Museu do Holocausto em Israel... E o soldado, muitas vezes, tinha 20 anos de idade. O soldado, o jovem alemão, mas tinha 20 anos de idade. Eles faziam um treinamento, interrompendo, para os soldados, antes de começar a guerra, o Hitler, ele fazia com que esses soldados cuidassem de um coelhinho. E aí eles alimentavam o coelhinho, cuidavam do coelhinho, quando o coelhinho já estava apegado a esse soldado, eles eram obrigados a matar para construir psicologicamente o sangue frio. É inacreditável. Vamos mudar de assunto, né? Vamos falar do Não Joe, merece nossa audiência. O Joe DiMaggio, que foi um grande campeão americano e que foi casado com a Marilyn Monroe. Foi casado com ela. Depois se divorciou, ela casou diversas vezes. Agora esse o Chicão Tofani vai falar. Augusto Pinochet. Augusto Pinochet foi um dos meus ídolos. Por quê? Porque ele deixou o Chile, tirou de Allende,
que ia transformar no Chile, que está agora o Chile. Né? O Chile virou pós-Allende. Destruíram o Chile. Pinochet botou ordem, botou civilidade, o povo chileno foi um pouquinho meio, passou um pouquinho mais. Mas pouca coisa. Queria ter o Pinochet e Contreras aqui no Brasil. Vamos falar agora Fala, Marconi, se é verdade ou não? Ricardo Montalbán, o ator brasileiro Ricardo Montalbán. O Percy Slade, músico americano de grande sucesso também, né? A minha querida amiga Márcia do Eu e a Brisa, minha querida amiga. A Márcia de Windsor? Não, a Márcia. E aqui em Porto Alegre, interessante que ela se chamava Márcia Elisa, aqui em Porto Alegre. Ela cantava na antiga Rádio Gaúcha, fazia os programas de auditório, aquelas coisas todas. E aí ela era paulista, volta para São Paulo e se torna a grande cantora brasileira, que é a Márcia. Agora ela não deve estar mais cantando. Tu teve caso com ela, mano? Casada com meu amigo Silvio Luiz, narrador da Rede TV. Mas o Vitorino não era uma loira muito bonita, seu Mário. Márcia, continuo admirando você. Você não leva a mal esses desbocados. Boca suja. Sei que o senhor destruiu muitos lares. O Zé Rodrigues, cantor e instrumentista brasileiro, que faleceu em 2009. Guilherme Lamonier, ator e compositor, cantor brasileiro. O filho do John Kennedy Jr., que morre naquele acidente de avião. Que ironia, dirigindo um teco-teco, acabei de comprar e tudo mais. Um avião top. Foi de Muquirana, né? Foi de Muquirana. O humorista brasileiro Pedro Bismarck, né? Como é que é aquele personagem que ele faz? Nesta Capitinga. Nesta Capitinga, né? E a jornalista Ana Paula Padrão, que completa hoje 54 anos, né? 54 anos. E a atriz Virgínia Cavendish, como tem aniversariante hoje, por favor, né? Também a Thaís Araújo, essa é maravilhosa, completando 40 anos. Que é isso, seu Mário? Mas é isso, seu Mário. Vamos ter postura nos aniversariantes. Vamos ter postura nos aniversariantes. Aí eu vou encerrar. Dona Carla tem que ter postura nos aniversariantes. Então a mulher casada tá morta. Mas ele se descontrola. Como é que o senhor quer que eu desencalhe? Mas eu quero que o senhor se encare, mas o senhor se há um descontrole quando ele se manifesta. Exatamente. Há um descontrole. Um abraço. E saber qual era a arma dele, tempos atrás, você não quer sair na televisão? Eu sou o cara. Ele usava isso, não. E a voz na rádio. E a voz na rádio. Eu prometo um rolo pra ti. Mandar um abraço pro meu amigo, Dr. José Carlos Silvano, presidente da Roma Logística, que hoje completa 64 anos. Grande abraço. Saúde e paz, meu irmãozinho. O Chicão tá com 69. Que isso? Vou fazer aniversário agora em dezembro, cara. O tempo passa pra todo mundo. Vou fazer 62. O Silvano tava no jardim, o Chicão já tava na faculdade. Peraí, Mari. Ele fez 62 em 2014. Vamos fazer a conta? Ele fez 62 em 2014. Então passaram 5 anos e ele avançou só 2 anos. Ele avança 2 a cada 5. Isso. E a idade de 69 ainda ali excelente. Olha, o dólar fechou a 4, a verdade real aqui agora. Você está falante hoje, né? Não, mas vai ter mas é que o Chicão está sendo provocado. Humilhado. Desde quando nós somos colegas de bancada? Vai ter retaliação. Estou sendo humilhado aqui. Desde quando nós somos colegas de bancada? Há muito tempo. Então é melhor nem falar. O Chicão com esses óculos está parecendo Clark Kent. Tira os óculos que eu quero ver se Mas então tá bem. Tira os óculos que eu quero ver se Não vou tirar. Tem olhos verdes, querido. Então ele confessou. Um olhar triste, verde. Eu nunca vi. Triste verde. Exatamente. Fazendo propaganda. Verde. Dólar fecha a R$ 4,21 e atinge nova marca histórica. O que está acontecendo com o dólar, hein? Para quem entende do mercado. Pois é que na verdade há um movimento de realmente saída de dólares em razão da situação toda da conjuntura internacional. Os investidores estão buscando situações onde eles tenham mais segurança nos seus investimentos. Isso é um ponto. Na verdade, existem mais de 10 motivos pelos quais o dólar está nesse patamar. O que eu acho importante deixar para o nosso telespectador de modo geral? A ideia de que todos os técnicos do mercado financeiro, eles entendem que o dólar vai permanecer nesse patamar de 4,20 até o final do ano.
vai haver pequenas alterações, 4,21, 4,23, 4,25, 4,19, mas vai ficar neste patamar. Eu acho que isso é o mais importante. Os motivos são inúmeros, às vezes muito difíceis de explicar por aqui e outros muito fáceis, como simplesmente não tivemos uma entrada grande de dólar como era a expectativa do mercado na compra das nossas, enfim, do pré-sal, em outros investimentos também. E, por outro lado, saída de dólar. Então, o dólar é atualmente a moeda mais importante. Nós temos que sair também. Nós vamos ficando por aqui, nós vamos saindo. Tem notícias, traz amanhã. Não tem notícia. Que bom. Não tem notícias, vocês fiquem, eu vou embora. Um beijo, tchau, tchau. Obrigada pela participação. Terça-feira nós temos um encontro marcado. Até lá.